E daí quando a gente fala assim em estratégias de comunicação, né? Eu acho que Bahamas tem uma comunicação natural de ser, tipo, cara, é o paraíso, né, no mundo. Se tu olha, sei lá, no Google Maps, tu vai olhar assim, a parte mais azul do mar no mundo tá em Bahamas, né? E daí a gente vai falar sobre Disney, tem toda aquela questão de experiência Disney, de vivenciar e tudo mais. Tem livros sobre isso. Tem livros sobre isso, né? E daí a gente, eu não quero bater, né, nesse assunto, ser repetitivo, mas assim, eu já tinha ido, Rafa, foi a tua primeira vez na Disney ou não? Foi a minha primeira vez na Disney, o que eu acho que vai enfatizar ainda mais o que tu tá dizendo. Isso, e daí esse ponto que eu queria trazer, e daí, Rafa, contribui comigo. Eu fui pra Disney, eu já conhecia, já sabia como funcionava, né? Já conheço a comunicação, marketing usa, né? Disse, o lugar mais mágico do mundo e tudo mais. Só que mesmo eu já tendo ido algumas vezes, fui a primeira vez com amigos, fui a primeira vez adulto, fui a primeira vez com a minha esposa, e eu tive uma experiência incrível, bem diferente do que eu tinha quando eu fui criança, adolescente e tudo mais. Foi uma experiência incrível. Mas, para mim, o meu ponto alto, que eu achava que ia ser da viagem, seria Bahamas. Eu pensei, sou adulto hoje em dia, né? O que eu vou querer ficar vendo Mickey, Pato Donald? Quero ir para Bahamas, quero andar de iate, fazer... E a experiência foi... Eu não vou falar... Bom, foi terrível, mas não terrível por causa da viagem, porque a gente estava acompanhado entre amigos e a gente soube vivenciar a viagem do jeito que a gente tinha que vivenciar. Mas certamente não tem nada a ver a experiência de Bahamas com a comunicação que Bahamas traz para o público, né? Dentro de uma lógica de pesquisa NPS, aí somos retratores, com certeza. Exatamente. E é um ponto de vista, assim, que a gente foi do céu ao inferno, vamos dizer assim, em termos de atendimento e experiência do cliente. Porque a Disney... E aí a gente fazendo essa propagandinha, como não que precise, né? A Disney é a Disney, mas a Disney não deixa um ponto fora do lugar. Tu não encontra uma tomada assim que tire a atmosfera. Se tu está no universo do Star Wars, não existe tomada no Star Wars. Então não existe tomada naquele universo. Entende? Os funcionários, eles fazem o roleplay perfeito, como se eles vivessem naquele mundo. Tu vai beber no bar de Tatooine, enfim, os atendentes, eles te atendem e te falam que os drinks não são para humanos, sabe? Ou seja, são pequenos flavors, pequenos detalhes e essa atenção que te faz emergir realmente numa experiência bem sucedida. Ao contrário de Bahamas, em que as pessoas não nos davam nem bom dia no hotel, porque Bahamas já existe essa atmosfera do turismo massificada, esse imaginário que o Lion trouxe. O Lion falou isso aí do Google Maps. Eu lembro que quando a gente foi comprar a passagem, o Lion conseguiu a passagem mais ou menos pelo mesmo preço de Miami e falou, Rafa, vamos dar esse pulo em Bahamas também? Vamos conhecer, não faz parte do roteiro, mas vamos fazer. E eu, Lion, mas será? E o Lion falou assim, abre o Google Maps. E aí eu abri o Google Maps e ele falou, olha o ponto mais azul que tu encontrar. E eu fui, fiz e era Bahamas. E eu, não, vamos sim. E aí a gente foi. E eu compartilho plenamente da experiência que tu tá trazendo. A gente foi com o imaginário de que nós iríamos viver um sonho. Não foi ruim, porque a gente estava acompanhado de bons amigos, nós fizemos boas coisas, mas foi porque nós garantimos a nossa boa experiência. Eu tenho certeza que muitas pessoas que foram desamparadas, elas foram assim voltaram muito tristes, né? A gente voltou feliz porque vivemos. E isso é um ponto interessante, né? Porque muitas vezes tu comunica, vamos dizer assim, Bahamas tem um mar super cristalino e paradisíaco, sim. A água é quente, sim. A estrutura lá do hotel que a gente ficou, do Atlantis, é incrível e maravilhosa, sim. Se tu me perguntar individualmente tudo como é, eu vou falar que é exatamente como tu vê nas fotos. Só que a única coisa que tu não consegue comunicar é justamente isso, como tu vivencia o ambiente, né? E daí Bahamas comunica como se fosse um paraíso na Terra, né? Aquele local paradisíaco que tu imagina, assim. Só que tu chega lá e tu vê que tem vários defeitos, né? E daí o erro é tu modular as expectativas. E daí eu vejo que isso, agora puxando de novo para o mundo dos negócios, eu vejo que muitas vezes a gente se preocupa tanto em fazer uma comunicação e um marketing super agressivo, entre aspas, assim, de mostrar que o seu produto é o melhor, que a sua experiência é a melhor de todas, e tu eleva tanto a régua
da expectativa do consumidor, que quando tu entrega abaixo da expectativa dele, ele tem um sentimento de frustração, exatamente. Então é importante tu saber também modular aquilo que tu consegue entregar, né? Tu comunicar aquilo que tu consegue entregar. Porque muitas vezes tu modula, cara, eu comunico e eu tô comunicando que eu vou te entregar X. Se eu te entrego X mais 1, muitas vezes o cara vai te dar uma nota de NPS maior, vai ter uma visão muito mais positiva do que tu mostrar para ele, vou te entregar 2x e tu chega lá na frente e tu entrega X mais 1,5. Sim. Ele vai ter uma visão muito frustrante, assim. Com certeza, tu promete mundos e fundos e não entrega. A gente chama essas tarefas de over-delivery, assim, de entregáveis de encantamento, né? Oportunidades de encantamento. Eu ia dizer que isso está dentro também dos livros da Disney e do treinamento da Disney, né? Que justamente eles falam isso. Primeiro, tu tem que cumprir aquilo que é o essencial, o básico. Sabe, depois de fazer isso bem feito, daí tu vai buscar o encantamento. E sabe um exemplo de comunicação que é bem importante na Disney, que eu e o Rafa a gente debateu algumas vezes durante a nossa estadia lá, tempo de espera em fila. Falamos bastante sobre isso. Se tu for parar para pensar, tu chegar num brinquedo, botar no aplicativo lá da Disney e falar assim, para esse brinquedo tu vai esperar 2h30. Teoricamente, isso é uma comunicação tiro no pé, né? Sim. Tu vai falar, tu vai ter uma experiência de ficar 2h30 em pé para ir no brinquedo. Só que o fato deles comunicarem isso serve justamente para setar a expectativa da pessoa. Tua capacidade de superar a objeção ao problema, né? Exato. Tu tá ali alinhando expectativas desde o início. Lá de fora, se tu vier, tu tá topando isso. Né? Exatamente. Então, assim, o manejo de expectativas está totalmente alinhado. Eles têm uma solução parecida também para os estacionamentos, né? Para conseguir localizar o carro, que também seria outro problema, né? Que tem um mar de carro, daí tu esquece onde tu deixou. Mas essa é a questão, Cris. Não é nem tu ter uma infraestrutura de gerar informação para o cliente. É tu, muitas vezes, entender que, em alguns casos, tu tem que se comunicar apresentando... Não vou falar o defeito ou o problema, mas apresentando as intempéries que tu vai passar por aquela experiência. Sim. Então, assim, tu fala assim, tu vai ficar 2h30 esperando, o cara vai e entende, 2h30. Se eu entrei na fila, deu 2h25, o cara já fica até feliz. Né? Sim. E se ele dá 2h35, ele fala, mas beleza, já era 2h30 mesmo. Só que a questão, principalmente em serviço, assim, né? Muitas vezes a gente com aquela expectativa do anseio de entregar de não querer frustrar o nosso cliente, a gente fala, esse serviço aqui eu te entrego num prazo de, 2 dias. E daí tu não consegue entregar no prazo de 2 dias. Tu entrega em 3 dias, o cara vai estar frustrado. Muitas vezes tu pode chegar pro cara, e isso é algo que eu faço muito, por exemplo, em operações de M&A, onde os caras chegam para mim e falam, eu tenho uma operação de M&A aqui, tá tudo alinhado, quero fechar a gente fecha em 30 dias. A primeira coisa que eu falo, cara, é impossível fechar em 30 dias. Sim. Mas como assim é impossível fechar? Quer dizer que tu não consegue ser ágil para me entregar? Eu disse, não, eu vou ser o ágil, o máximo ágil possível, e tu vai perceber que não sou eu o gargalo para fechar em 30 dias. Existem diversas outras circunstâncias que vão atrasar a entrega de 30 dias. E daí eu chego pro cara e falo assim, vai demorar 3, 4 ou 5 meses. E daí o cara fica puto, não quer fechar comigo e não sei o quê, e papapá. E daí eu falo assim, confia, a gente vai trabalhar para fechar em 30 dias, mas eu já tô te avisando, não vai ser em 30 dias. E daí quando a gente evolui a operação, fecha e dá lá os 4 meses, 5 meses... O maior feedback que eu tenho da galera que trabalha junto com a gente é, cara, obrigado mesmo, porque eu tinha uma falsa percepção de como funcionava o processo. Sim. E ao longo do tempo eu vi realmente que precisa dos 5 meses e que se a gente tivesse entregado em 30 dias, a gente teria feito uma merda, entendeu? A gente teria feito uma entrega ruim, teria um problema no nosso produto. E é importante isso que tu está trazendo também, porque dentro de um ponto de vista em que o cliente não tem visibilidade total sobre o que tu está fazendo e como tu está fazendo, porque tu tem um notório saber ali, né, que é importante. Então, assim, reportar o notório saber veio do bacharel em Direito. Veio. Como é que é? Agora eu já não me recordo mais enfim, a obrigação que é personalíssima, é isso? Né? Que é a pessoa que tem notório saber sobre aquilo, né? Responsabilidade personalíssima, se não me engano é algo assim, não sei se estou falando bobagem, depois a gente confere. Mas é isso aí. Depois a gente confere com o pessoal aí. Bom, mas o que eu ia dizer, tem vários pontos nesse sentido
Porque o cliente às vezes não consegue perceber que tu tá trabalhando totalmente alocado naquilo e fazendo tudo possível, mas às vezes leva tempo. A gente às vezes é desafiado, assim, eu preciso disso a 2 dias. E a gente tenta entregar, né? E às vezes a gente diz, vamos topar o desafio, vamos tentar entregar, mas tu vai participar do processo criativo junto conosco. Sim. Porque daí, pelo menos, a pessoa, se a gente frustra essa expectativa, a gente reporta. Não deu tempo porque realmente o desafio era grande, mas está aqui o que nós já temos, está aqui até onde a gente evoluiu, vamos continuar trabalhando nisso nos próximos dias e tal. Então, se não dá para entregar ou se deu um problema, pelo menos reporta, pelo menos cuida desse cuidado de atendimento, né? Que pelo menos a pessoa entende daí, um solavanco no caminho aconteceu, mas existe a boa fé, né, por trás da prestação de serviço e não é alguém saboneteando o prazo ou alguém simplesmente não me dando prioridade, porque para o cliente na outra ponta, né, é só se colocar no lugar do cliente, né? Se ele não está vendo o teu trabalho no dia a dia e tu não entregou no deadline, o que ele presume? Que não foi entregue no prazo por algum motivo teu, não dele. Né?